Oiê! Bem-vindo ao canal Dicas de Confeitaria Oficial. Meu nome é Letícia Nobre. O assunto de hoje é pesos e medidas. Não vou me aprofundar no assunto, só vou falar sobre alguns pontos importantes e fazer algumas observações. O que fazer quando a receita te pede as medidas em peso? Quando a sua receita for em medidas de peso, não tem para onde correr. Você tem que providenciar uma balança. Porque existem tabelas de equivalência na internet, mas pode ser que não seja exata. E você sabe, confeitaria é exatidão. Se você errar algum componente importante colocando ele de mais ou de menos, pode acontecer da sua receita desandar. E você pode achar que a receita que é problemática, mas na verdade é porque você colocou um ingrediente na quantidade que não era necessária para que a receita desse certo. Essa balança aqui é uma balança simples, básica, de plástico mesmo, e ela custa aproximadamente R$19. Eu já vi o mais caro que eu vi dela foi R$40. Dê uma pesquisadinha aí na sua região. Ela pesa até 10 quilos. Você encontra também que dessas balanças que tem capacidade de pesar até 5 quilos. Provavelmente será mais barata também do que as de 10. E tem essa daqui, que é pequenininha. Eu uso ela para pesar coisas que precisam que o peso seja exato. Elas são boas para pesar quando te pede 10 gramas, 5 gramas. Pode acreditar, tem receita que vai te pedir uma quantidade de algo que vai ser tão pouquinho que não vai dar para você medir. Então, se a sua receita vai te pedir uma medida tão exata que essa daqui não vai pesar, que vai pesar esse tipo. Você não precisa ter as duas, eu tenho porque eu uso e depois de muito tempo que eu adquiri. Mas essa daqui já vai te servir muito bem. Então procure uma balança, talvez até de outro modelo, outra marca, que seja um valor acessível para você. O que você não pode é ter desculpa de não ter mais uma balança. Hoje em dia está mais acessível. Quando eu comecei na confeitaria era tão difícil encontrar boas balanças que eu comprei uma vez uma balança que ela tinha um ponteirinho assim, ó, que marcava, e você ia colocando ali o seu produto, né, farinha, o açúcar, e ela ia pesando. Mas gente, ela não era exata. Eu era tão desconfiada com ela que às vezes eu colocava a medida em xícara e depois ia lá e colocava nela e não dava. Hoje não, hoje você acha dessas aqui em várias lojas de departamento, você acha esse tipo de balança. Então não tem desculpa. A receita pede medidas em peso e você quer fazer aquela receita, você precisa providenciar uma balança. Se você está começando na confeitaria e quer fazer disso um negócio, você tem obrigação de providenciar uma batedeira. É a primeira vez que eu falo batedeira? Ah, ainda bem. Se você está começando na confeitaria, você tem por obrigação providenciar uma balança para você. Outra coisa, a questão da balança é tão importante que se você não tiver, te dou um conselho. Procura outra receita. Se a receita que você procurou pede balança, você não tem, não adianta ficar desesperado pedindo para a pessoa colocar em xícaras para você e tal, não. Já vai lá e pesquisa a receita que seja na medida que você tem em casa. Porque aí facilita a sua vida e não tem o risco de você perder esses ingredientes fazendo uma receita que você não tem certeza que vai conseguir fazer ela com os ingredientes na quantidade correta. E quando a receita me pede as medidas em ml? Quando a sua receita te pedir as medidas em ml, você vai observar se o seu medidor tem a capacidade que você precisa. Por exemplo, esse aqui tem um medidor para xícara, e ele tem também para líquido, e ele tem para vários outros, farinha, semolina. Você vai desconsiderar todos eles. Sua receita pede em ml, então você vai aqui na parte de líquido e vai medir com ele. Por que, Letícia? Porque você não sabe se a xícara aqui bate com a medida. Então desconsidere todos eles e vá aqui na medida de ml, tá? 100 ml, 150, 200. Aqui eu tenho outro. Ele tem uma medida aqui, ó, de 3/4 de xícaras, meia xícara, 1/4 de xícara, mas eu não sei que tamanho de xícara é esse. Então, esse aqui é um copinho da panela elétrica de fazer arroz, que eu guardei porque ele tem aqui essas marcações. Ele vai de 40 ml a 160. Ele me ajudou bastante quando eu precisava medir pequenas quantidades. Por exemplo, 240 ml, 280 ml, eu usava ele para completar.
Tem esse aqui que é bem famoso, bem antigo, de vidro, ele é muito bom, só que o que acontece? Essa medida aqui, ela fala que é de 250 ml, a medida inteira da xícara. Mas você tem que saber se a xícara da sua receita tem a medida desse copinho. Então você não vai olhar em xícara, você vai olhar em ml. Quando sua receita te pedir em ml, você vai olhar no ml, não no xícara. Isso faz diferença, tá? Toda a diferença, porque ele vai te pedir quanto? Se ele te pedir aqui 3/4 e pedir aqui, ó, você tem que ter certeza que a sua xícara bate com essa medida. Tem que tomar esse cuidado, tá? E tem esse outro copo medida aqui, ó, que ele é também a mesma coisa, parecido com esse aqui, que esse aqui é baratinho, você compra em loja de R$1,99, R$2,99, já esse aqui, ele é de vidro, né, e você encontra ele tem algumas medidas interessantes, ele mostra o copo americano. Por falar em copo americano, se você for usar o copo americano como medida, procure ver exatamente qual a capacidade do seu copo americano. Já existe no mercado 2 tamanhos de copo americano. Se você comprou o maior, isso pode fazer com que sua receita dê errado. E se a medida da receita pede o maior, estiver usando o menor, também dá problema. Tá aqui, ó, esse copo tem a medida em ml, começando de 50 até 350. Então, me pediu em ml, eu vou usar essa parte. Qualquer objeto graduado, né, que tem essas numerações de ml na sua casa, jarro, copo do liquidificador, todos eles servem. O único ruim é que eles não terão pequenas medidas, e receita geralmente pede pequenas medidas, então só tomar cuidado com isso. Vários objetos com graduação servem, você compra até às vezes na farmácia, você consegue. Então, observar, sua receita pediu em ml, você vai usar parte desses copinhos graduados que marca ml. Quando a sua receita te pedir medida em xícaras, você tem que prestar muita atenção, tá bom? Existem pessoas que chamam esse tipo de xícara de xícara. Alguns lugares chamam de caneca. Tem pessoas que jamais mediriam receitas nesse tipo de xícara ou de caneca. Mas quem está começando pode ter essa dúvida. É a única xícara que eu tenho em casa. Não diz qual que é, então eu vou usar. Nunca use essa, tá? A não ser que ela dê uma medida 350 ml. Você sabe que a sua xícara tem a 350 ml, aí você usa. Então eu vou usar essa. Essa xícara deve ter aproximadamente 180 ml, ou seja, só se a sua receita pedir 180 ml, você vai usar ela. Letícia, eu tenho em casa esses medidorzinhos que eu comprei, que veio vários, pode ser eles? Depende. Você tem que descobrir qual é a quantidade do seu medidor em xícara. É uma xícara de 180, uma xícara de 200 ou uma xícara de 240? Como que você vai saber? Você tem que olhar na hora que você for comprar. Ou então você vai ter que medir e usar um copo daquele que eu mostrei pra vocês, graduado, que vocês colocam dentro ali e vão saber exatamente a capacidade do seu medidorzinho, tá? Ou você escolheria essa? Olha aqui, essa é diferente dessa, né? Qual dessas xícaras está certa? Na verdade, não existe xícara certa e nem xícara errada. Existe a xícara adequada para a receita que você vai fazer. Se essa tem aproximadamente 180 a 200, essa aqui tem 150 a 180, essa aqui de 250 a 300 e essa aqui 200 ml, e a sua receita pede uma xícara de 240 ml, nenhuma delas vai servir. Então o que você faz nesse caso? Você tenta descobrir qual é a medida da xícara que a receita te pede. Letícia, e se eu não conseguir? Vou dar uma dica. A medida de xícara que se diz universal, pode-se dizer assim, é 240 ml. Então, como que eu posso dizer? É aceitável, espera-se que todas as receitas aqui do Brasil sejam em xícaras, sejam as medidas em 240 ml. Ou seja, não serve essa, nem essa e muito menos essa. Todas elas estão com a medida errada. Mas como assim, Letícia? O meu copo medidor marca, não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas ele marca aqui, ó, os 200 ml tá aqui e ele equivale a uma xícara aqui, ó. Ou seja, no copo medidor que você comprar, seja ele esse ou esse, todos eles têm xícara como base em 200 ml, ou seja, esse copo e esse copo não tem a medida exata da receita, que é acima
de 200 ml ou abaixo de 200 ml. Você tem que saber qual é a medida da xícara que você vai usar na receita. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu posto várias receitas, vocês sabem disso, que eu posto no Instagram, posto no Facebook e vou trazer algumas receitas aqui para vocês. E aí eu vou definir qual é a xícara padrão para todas as receitas. Para não acontecer aquilo que muitas vezes acontece. Às vezes eu publico uma receita, sei lá, de bolo de laranja. Aí 10 pessoas fazem. Várias voltam, agradecem, diz que ficou maravilhosa. Já tem outra que fala, não deu certo pra mim, já tô fazendo pela segunda vez, não deu certo. Por quê? Por causa deste problema de medida. Provavelmente as pessoas estão usando medidas diferentes, para umas dá certo, para outras não. Então, tem que se atentar para alguns detalhes, porque pode ser a questão da medida. Percebeu o quanto essa questão de medida é sério? Pode ser que você está jogando insumo fora, estragando ingrediente, ou aquela pessoa que faz a receita e dá certo e para você nunca dá, o probleminha tá aqui, ó, nas medidas. Então você vai se comprometer comigo. E se você for fazer as minhas receitas, as receitas do e-book do Dicas de Confeitaria Oficial, que muito em breve está sendo lançado, preparado aí para vocês, a medida vai ser, quando for em ml, vai usar a parte de ml do copo. Quando for usar xícara, a xícara padrão, eu vou mostrar aqui para vocês. E quando for em peso, você vai se comprometer a ter uma balança. Ah, mas eu não tenho. Então providencia, prepara tudo, faz um preparo aí de um bolo, vende ele só com o propósito de comprar uma balança para você, tá bom? Agora eu vou falar sobre a xícara que eu escolhi como medida. A xícara que eu escolhi como medida padrão para as minhas receitas que eu vou fazer aqui no canal, lá do Instagram, Facebook, do blog, é essa aqui. A medida dela é de 240 ml. Então, sempre que eu falar em xícara, é essa xícara aqui. Ah, mas quando não for ela, eu vou falar que não é ela, tá bom? Aí eu digo pra vocês. Ela tem 240 ml, então ela não bate com nenhuma daquelas. Quando eu precisei procurar uma xícara de 240 ml na minha casa, eu não encontrei nenhuma. Eu tive que ir ao supermercado e comprar. Essa aqui é baratinha, você não precisa comprar com pires, vende separado. Todos os supermercados aqui da cidade tem separadinha, avulsa. Eu comprei e é ela que eu uso pra tudo. Então, vai ser ela padrão. Sempre que veio falando xícara, é essa. Quando for medida em ml, qualquer copo que tenha aquelas graduações ali, né? E de medida de ml você vai usar. E quando for peso, não tem pra onde correr. Nós vamos combinar que você vai providenciar uma balança, tá bom? E aí para as receitas, para as pessoas que fazem as minhas receitas do Dicas de Confeitaria Oficial, as que eu publico, essa aqui é a medida em xícara. Já a medida que vocês preferem em peso, eu não vou alterar lá no post, mas para todos que adquirirem o e-book, eu vou fazer essa organização das receitas já com peso. E também aqui, sempre que der no vídeo eu falo, ó, é uma xícara, mas se fosse em peso é tanto e tanto e tanto. Ou então, quando for em peso, 100 gramas, seria tanto em xícara. Eu vou tentar facilitar a vida de vocês assim, tá bom? Espero que essa dica tenha ajudado vocês, que é mais do que uma dica. O que vocês aprenderão aqui agora pode fazer com que todas as suas receitas, ou boa parte delas, dê certo. Porque se o problema for questão de medida, esse problema você não vai ter mais, tá bom? Então é isso. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, que isso é muito bom, incentiva a gente sabe que vocês gostaram. Se faltou falar de alguma coisa, coloca aqui nos comentários. E se também você estiver aí querendo obter receitas, saber que receitas são essas que eu estou falando, todos os dias no Instagram eu posto uma receita, que também é replicada no Facebook do Dicas de Confeitaria Oficial. E aí, você que quer ter essas receitas, eu organizei elas todas num e-book, um livro digital, e quem adquirir esse e-book vai receber também os vídeos explicativos das receitas, as dicas, os pulos do gato, os macetes. Depois de muito me pedirem isso, porque me pediram bastante, bota essas receitas no lugar, eu tô salvando no celular e tô perdendo, essas receitas são muito boas, eu gostaria de ter todas elas impressas. Ainda impressa eu não tenho, mas você pode adquirir por um preço que vocês não vão acreditar, é muito barato. E vocês ainda vão ter em casa. Não vai precisar mais ficar abrindo o Instagram toda vez, ou abrindo o celular, ou enchendo o celular de fotos, não. Você vai ter essas receitas à mão para consultar a hora que vocês quiserem. São 365 receitas, mas as 100 primeiras eu escolhi e tá tudo aí no nosso livro digital, tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima dica. Fique de olho aqui, tem muito mais dica aí pra publicar aqui pra vocês, tá bom? Até mais!